É muito tempo, é muito devagar a coisa, não tem jeito. Agora, o que está caminhando, Zaidan, é o processo contra o ex-presidente Bolsonaro e outros envolvidos, né, na trama golpista de 8 de janeiro. O Márcio Rocha está conosco direto de Brasília, tem detalhes porque a primeira discussão com análise mais profunda nas turmas no Supremo Tribunal já tem data, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris, oi, Zaidan, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Márcio, A gente está na expectativa agora do julgamento, né, que foi marcado pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele que é presidente da primeira turma e que vai analisar o processo envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, nesse caso que envolve, né, uma possível tentativa de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022, o que acabou gerando aí os atos criminosos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito dentro da corte, né, liberou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República para ser analisada pela primeira turma. O colegiado é formado aí pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Caso a corte entenda que não há motivos para a denúncia, ela será rejeitada e o processo arquivado. Mas caso isso aconteça, ainda há a possibilidade de recursos. O processo inclui, além de Jair Bolsonaro, os generais Augusto Heleno e Braga Neto, também o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, entre várias outras pessoas. Eles são suspeitos de formarem o núcleo central de uma trama golpista contra a democracia brasileira. O ex-presidente se manifestou dizendo que o processo dele deveria tramitar na primeira instância, que a ação que ele responde no Supremo é repleta de problemas e irregularidades e que está ainda a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. E ironizou, dizendo que no Brasil o devido processo legal funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2026. A gente lembra que quando a Procuradoria-Geral da República apresenta uma denúncia, ela formaliza a acusação e pede que seja aberto um processo penal. A PGR afirma que as investigações reuniram provas suficientes e detalhadas contra cada um dos acusados. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, a gente lembra, começa a elaborar o voto no processo e ele será levado justamente para a primeira turma do Supremo. Caso essa denúncia seja aceita, Bolsonaro e os demais envolvidos nesse esquema se tornam oficialmente réus. E aí começa a instrução processual, que inclui coleta de novas provas, oitiva de testemunhas e interrogatório dos próprios réus. Só depois que a turma vai decidir pela condenação ou absolvição dos acusados, o que significa que a gente ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu volto com vocês aí, um abraço. Obrigado, Márcio. Esse julgamento, Zaidan, que poderia sofrer algum tipo de atraso caso aquele processo da venda de emendas por deputados do PL continuasse na primeira turma, né? Mas nesses últimos dias, esse episódio, essa ação foi para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, inclusive a pedido dos advogados envolvidos nesse episódio. Com isso, a pauta ficou limpa, né? Tipo, como diria José Silvério, pedindo me chuta, porque era o que tinha. Então já foi agendado. Então, apesar das reclamações e dos apoiadores ali do Bolsonaro dizerem que é algo que está correndo muito, está indo muito rápido, estão acelerando o processo, a coisa estava ali pronta para o primeiro que chegasse ser atendido, né? Chegou no balcão, não tinha ninguém na frente, viu, Zaidan? claro, e a ideia também de fazer por núcleos. Bolsonaro está nesse primeiro núcleo, com outros 7 denunciados. E aí, sempre lembrando, né, por enquanto, o que será decidido é se a denúncia será acatada. Apenas isso. Integralmente, parcialmente, rejeitada totalmente. É isso que eles vão decidir. Aí sim, depois, se as denúncias forem acatadas, aí começa o processo, com testemunhas sendo ouvidas, defesa e promotoria tendo tempo para apresentar seus argumentos. E, claro, o momento-chave será, nesse processo, será
o momento em que os juízes conversarão com algumas testemunhas. Esse vai ser o momento chave que pode, inclusive, definir o rumo da decisão da primeira turma, né? E todas essas tentativas de ganhar tempo, não é aqui, é no pleno, não é no Supremo, é na primeira instância, não, o Alexandre, o Zanin, o Flávio Dino não podem julgar. Aí depois, convidamos Alexandre de Moraes e Flávio Dino para testemunhas. Quer dizer, até agora a defesa não apresentou seus argumentos. Não é? Ela tratou de questões processuais. O mérito, o que vai ser de fato julgado, a defesa ainda não apresentou, a não ser, assim, muito por cima, superficialmente, né, negando algumas coisas, referindo-se a absurdos que a defesa enxerga na delação feita pela PGR, mas o cerne da defesa, a tentativa de demonstrar que o que a PGR está dizendo que ocorreu não ocorreu, ainda não sabemos qual vai ser a linha. Aliás, as linhas, porque muitas vezes há choque entre os defensores, né? Porque um defensor, às vezes, para livrar a sua cara, ele joga a bomba no colo do outro, né, Paulo? E numa dessa ninguém quer mergulhar na história, é mais ou menos tire esse bicho de cima de mim. Primeira turma do Supremo, que é formada pelo Cristiano Zanin, que é o presidente atualmente, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, eles que vão ser responsáveis pelas ações envolvendo aí a trama golpista lá em 2022.